Eu sou da Joana Vasconcelos, nasci em 1971, em Paris. Sou filha de portugueses, de imigrantes portugueses. Vivo e trabalho em Lisboa. Nunca vivi e trabalhei noutro sítio a não ser em Lisboa. Sou aquilo que se chama uma artista portuguesa. Sou uma artista escultora, de base, mas trabalho muito com instalação e trabalho muito com outros médios. Sou aquilo que se chama um artista plástico, de origem na escultura. Eu estudei desenho e joalharia. E depois fiz uma especialização em arte contemporânea, em Lisboa. E trabalhei desde o princípio em peças muito escultóricas e em grande escala. Mas quando se é um jovem artista, ninguém dá muito dinheiro a um jovem artista, certo? Então eu não conseguia fazer coisas muito grandes. Levou anos de trabalho para eu mostrar que era capaz de fazer a escala monumental. Eu hoje em dia trabalho num nicho de mercado, ou seja, num conjunto de artistas mundiais que trabalham a monumentalidade. Seja exterior, como o anel, ou o bolso, seja interior, como é a Valquíria. Portanto, eu trabalho a monumentalidade interior e exterior. E trabalho matérias muito diferentes. Não sou como muitos artistas só trabalham a mesma matéria a vida toda. Eu trabalho materiais muito diferentes, como a cerâmica, o têxtil, o vidro, o ferro, a madeira. Trabalho materiais muito diferentes. Portanto, não é sempre a mesma técnica e o mesmo material. E, portanto, eu mudo de materiais e de escala, e tanto faço interior como exterior. Continuo a fazer peças pequenas, sim. Nós no ateliê continuamos mas o que os museus querem é as peças grandes porque têm estes espaços e não sabem o que é que vão fazer com eles. E andam sempre à procura de um maluco que seja capaz de fazer uma coisa para a rampa. Pois sou eu a maluca da rampa. Por exemplo, no caso do Matarazzo, o Marco Potier, o comissário, disse: tem que ser uma coisa para a igreja, nós queremos que fosse uma coisa assim. Então os tons pastéis são escolhidos para integrar a igreja. Na Dior, decidimos fazer com o tema das cores. E então eu depois fiz o desenho e fiz como eu quis, mas havia o tema. Às vezes há tema, às vezes não há tema, às vezes é só o espaço que é o tema, mas o diálogo entre a peça e o espaço é muito distante, né? E uma linguagem que é desenvolvida ao longo das peças e que se vai repetindo. É o caso, por exemplo, das jamaicas, é o caso dos patchworks, é o caso dos folhos, é o caso da ladinara. Por exemplo, aqui estas coisinhas existem muito na outra peça lá de cima, os galões, que é estes elementos que existem por lá em cima também. Portanto, há várias coisas. As penas, por exemplo, aqui esta não tem penas, a outra tem, mas as franjas também são um elemento decorativo que é repetido em várias peças. Portanto, vocês virem, há muitas coisas que são iguais entre as duas peças, são a linguagem, as texturas são parecidas, mas depois adaptadas ao espaço. E 10 anos depois, a seguinte, que eu fiz muito grande para Macau, já era insuflável e já tinha luz. E depois nós fomos desenvolvendo a técnica dos insufláveis e da luz até chegarmos ali. Esta é a fase de transição das Valquírias. É uma escala média, depois elas começaram a ficar maiores. Porquê? Porque nós fizemos um projeto para Tel Aviv, para o Museu Tel Aviv, em que ela não tinha luz e não era insuflável a seguir a esta. E a peça quase caiu e se destruiu, já era muito grande. E então dissemos, ok, vamos fazer insufláveis e vamos usar as luzes da Matarazzo e vamos por aí. Daí começámos a desenvolver as Valquírias insufláveis com luzes, até chegar aqui a esta. E ela tem o coração, como a cabeça da outra, todo feito à mão, em crochê. Portanto, esta é a peça que foi mais demorada de todas a fazer, porque ela é toda feita em crochê, como vocês veem. E este coração agora está posto aqui, mas podia estar noutro sítio, porque esta peça é adaptável. Ela tem a cabeça, exatamente como a outra, muito mais pequena, mas também tem uma cabeça também toda ela feita à mão. E todas as partes de baixo das botas, como lá em cima, são feitos também à mão. Não é? Todos os términos, vocês forem ver, são partes feitas em crochê. Vocês estão a ver, não são peças muito pesadas e que têm uma proximidade ao público, é natural, só por ver que as pessoas acabem por tocar. Mas aqui vocês podem ver também toda a técnica dos espolhos, que depois lá em cima na laranja também tem a técnica de espolhos. Podem ver o patchwork,
que também é uma coisa que se vê muito bem lá em cima. E a Matarazzo, também tem homenagem à Filomena Matarazzo, e a verdade é que é uma peça que foi feita para uma igreja dentro do espaço de Matarazzo. Como era uma igreja e ela estava alta, a cruz estava no altar. Ok, mas aqui isto mostra bem como é que estas peças se adaptam aos locais. Quando elas são feitas por módulos, dá para você pôr e tirar coisas. Ela não vai dar ela estava muito alta e nós levaram-nos de baixo. Aqui, como está adaptada à rampa, os braços saíram e nós fizemos uma intervenção no espaço. Numa casa ela estava toda na área central e aqui ela vai e espalha-se pelo espaço. Portanto, ela cria um diálogo com a arquitetura. Aquilo que eu falava há pouco, estas peças adaptam-se aos espaços. Quando são desenhadas a primeira vez, são desenhadas para o espaço, mas depois também criam um diálogo com o espaço, que foi o que aconteceu aqui. Este espaço é muito particular, a rampa, ela cabia, ela foi adaptada para poder gerar esse diálogo e poder intervir e sair pelo espaço. Esta peça não é insuflável, como eu vos expliquei, e tem ali no meio o primeiro momento da Lady Gaga, que são aqueles tubos muito fininhos. Estão a ver que vem assim e que dão ideia de raiz, dão ideia de veias, mas depois ela tem uma série de coisas de patchwork e todas as cores dela são muito diferentes da que vocês viram da Dior, porque era adaptada à igreja do Matarazzo. Portanto, tem os tons pastel iguais aos da igreja. Depois, esta parte da luz, esta é a primeira Valkyria que tem luz, mas esta não é insuflável, ela é cheia com poliéster. Portanto, ela ainda não tem a forma, as formas não são tão definidas como é da Dior, nem a luz ainda era muito coerente. Aqui ela tem luz azul, depois tem luz branca, depois tem e não tem, porque eu ainda não tinha controlado a técnica, ainda não sabia bem como é que se fazia. Enquanto lá em cima já é todo o sistema de luz bem preparado, bem organizado, e estão todas controladas, tem um controlador, tem um programador. Aqui não, aqui há vários tipos de luzes e elas estão feitas de outra maneira. Portanto, esta peça é a primeira, o seu estilo, e é a última a não ser insuflável e a ter este tipo de luzes. Depois, a seguir a esta peça, eu mudei e passei a usar o insuflável e passei a usar um tipo de LEDs muito mais profissionais do que estes. A peça e esta são as primeiras peças têxteis que eu faço grandes e no fundo estão agarradas à parede, já são esculturas agarradas à parede e depois a certa altura, quando eu cheguei a esta escala, pensei, então e agora se eu saísse da parede e me soltasse da parede? E foi aí que apareceram as Valquírias. Estas peças dão início, esta é aquelas rosetas que eu falei naquele braço amarelo, que são este tamanho, isto em Portugal chama-se a pega, isso é feito no final do inverno, você põe as lãs todas para fazer suéteres, peça os restinhos das lãs e depois fazem-se estas peças para tirar as coisas quentes do forno, para agarrar, ok? Chama-se pega. Então tem tamanho de uma mão e eu resolvi fazer uma pega que virou uma mandala e que depois virou um alvo, ok? Ela está presa à parede por estes ganchos que eu desenhei e estes ganchos dão outra vez a tensão de que isto é muito pesado. Mas na verdade isto é molinho, ó. É como se fosse uma almofada. E nós temos a sensação que é um pedaço de carne, como se fosse num matador ou como se fosse num talho e tivesse um pedaço de carne preso à parede. Mas ela não é nada pesada, ok? É só a tensão que é gerida entre estes bicos e este material, a tensão que é gerida entre o industrial e o ferro, e o têxtil e o artesanal, ok? É nessa dualidade que existe esta peça. É a mesma coisa que se passa com esta. Esta é em crochê, esta é toda feita em trifolds e ela é feita como se fossem várias pessoas, como se fosse um tronco de uma suéter. 1, 2, 3, 4, 5. É como se tivéssemos várias suéteres todas postas. Quando ela estiver na parede, ela vai ter aqui umas cintas que são fortes, que são dos barcos, chamam-se cintas e fazem... São utilizadas na navegação industrial e nós em muitos locais nós dizemos é preciso preparar a parede e os museus dizem todos sim, a gente prepara a parede.
Quando pomos a peça, que é muito levezinha, na parede, presa por estas cintas industriais, as paredes destroem-se. Então ficam-se a ver as juntas, que foi o que aconteceu aqui. Não há museu nenhum no mundo inteiro que entenda, quando olham e veem uma coisa fofinha em tricô, e dizem, sim, preparar a parede, a gente faz aqui uma coisa. Depois a gente chega e acontece sempre a mesma coisa. Porquê? Porque essa tensão que é gerada entre o elemento industrial dos barcos, que são os roquetes, e algo que é muito fofinho e muito levezinho, que é o tricô. Estas peças existem nessa tensão. E depois daqui, eu larguei a parede e comecei a trabalhar com o espaço, no diálogo com a arquitetura. As valquírias são um diálogo com a arquitetura. Elas adaptam-se ao espaço e são desenhadas para o espaço. Portanto, no Guggenheim o espaço era muito vertical e a peça é muito vertical. Aqui na Matarazzo o espaço era a rampa e nós adaptámos a peça à rampa. Portanto, há um diálogo que se estabelece não entre a obra e a parede, mas sim entre a obra e o espaço vazio deixado pelo espaço arquitetónico. Ok? Portanto, as valquírias ocupam o espaço, estas não, estas são mais bidimensionais e estão relacionadas com a parede. São as primeiras. Portanto, é importante mostrar isto porque aqui é um processo que começa aqui e depois então as valquírias acontecem a seguir. Aqui temos a Valquíria da Dior. É uma peça que foi feita para o desfile da Dior outono e inverno em fevereiro. Foi apresentada em Paris e foi feita para o espaço onde eles, normalmente é um quadrado que eles têm para fazer os desfiles. Eles convidam vários artistas, ao longo dos tempos vão fazendo artistas diferentes, e neste caso eu combinei com a Maria Grazzi e Curie, a designer, de trabalharmos sobre a identidade da Miss Dior. A Miss Dior era a irmã de Christian Dior e ela gostava muito de flores, era florista e queria ser florista, mas é uma mulher que participa no princípio da marca, ajudando o irmão na primeira loja que eles têm na Avenue Montaigne, onde ela fazia com o irmão os primeiros vestidos. É uma história muito gira porque eles tinham uma loja muito pequenina, mas à frente de um hotel muito chique. E as senhoras saíam, viam os vestidos e compravam. E então ela e ele ajudavam-se um ao outro, iam vendendo vestidos. Depois ele começou a ganhar escala e ela foi ser florista, que era o sonho dela, era ser florista. Mas nesse princípio os tecidos e os padrões eram flores. E os primeiros vestidos são feitos para ela. E, portanto, eram vestidos com flores feitos para a irmã. Então nós decidimos fazer a peça em nome da Catherine Dior e a Maria Grazzi decidiu que iriam fazer tecidos inspirados em flores. Todos eles são tecidos florais, não são bem flores, mas é uma abstração. E eu decidi fazer cada parte da peça é como se fosse uma flor. Ok? Portanto, aqui é a flor azul, ali é a flor das cobras, aqui é a rosa ou a flor vermelha, ali é inspirado no girassol, é a flor amarela, depois temos as gêmeas, ali ao fundo, depois temos o fundo do mar, como se fosse uma medusa, aqui temos os fones, que é como se fosse uma flor de laranja, e todas elas, vocês já vão ver à volta, são completamente diferentes. Cada uma tem um tecido e os padrões enviados pela Dior, e depois cada uma delas tem uma identidade. Eu fiz uma coisa que foi criar um pórtico e uma entrada para os manequins. Os manequins vinham duas, elas umas iam por ali e as outras iam por ali e andavam à volta. Esta é uma valquíria e, como a Marcos estava a dizer muito bem, é um corpo de obra. Já viram lá embaixo aquela grande que eu fiz para o Guggenheim. Era 32 metros na vertical, esta peça tem 25 metros. Esta peça demorou 2 anos a fazer entre o projeto, a desenvolver os contratos e a fazer outro ano. É uma peça que tem uma evolução em relação à do Matarazzo muito grande, porque é uma peça que já tem uma tecnologia muito diferente da tecnologia da Matarazzo. Porquê? São insufláveis. Ok? Portanto, isto é muito levezinho e tem lá dentro o ar. Ela tem os zippers, está aqui o zíper. Portanto, ela é fechada aqui, estão a ver? Tem aqui o zíper, aqui. Toda esta é a coisa da eletricidade. Esta peça tem a particularidade de fazer parte das valquírias. As valquírias, na mitologia nórdica, são deusas guerreiras que sobrevoam o campo de batalha e devolvem a vida aos bravos guerreiros que morreram.
Mas como foram bravos, têm uma segunda chance. Mas têm que ir trabalhar para o exército dos deuses em Valhalla. Valhalla é a terra dos deuses na Noruega. Estão a ver os vikings? Pronto, os deuses chamam-se Valhalla e as valquírias são as deusas protetoras dos vikings. Ok? Mas tinham a qualidade de irem em conjunto várias valquírias a voar. Estas peças fazem alusão a essa mitologia e de alguma maneira elas estão a sobrevoar, é como se ela estivesse aqui a voar. Vocês sentem que ela parou aqui e ela vai, no fundo, devolver vida à cultura e a todos aqueles que venham cá visitá-la. Portanto, é a poética da valquíria transformada para a poética da escultura ou da cultura. De Viana até o coração português, tudo isto é um trabalho. Só estas peças demoraram 3 meses a bordar. Portanto, eu tive uma pessoa, que foi a Carol, que andou só a bordar estas 4, as peças estão aqui à volta, para poder ter neste momento aqui algo que era verdadeiramente icónico da cultura portuguesa e das tradições portuguesas de Viana do Castelo, onde se borda de uma certa maneira. Portanto, tudo isto, vocês estão a ver, estes elementos demoraram tanto tempo quase como grandes peças que estão aqui, porque é um pormenor muito grande. Nós trabalhamos da macroescala à microescala. Nós trabalhamos do privado ao público. Nós trabalhamos do masculino ao feminino. Portanto, esta peça é uma peça que tem um aspecto monumental, mas está num interior. Normalmente a monumentalidade é associada ao exterior, mas nós trabalhamos a monumentalidade do interior. Portanto, o interior e o exterior, o masculino e o feminino, o macro e o micro, o privado e o público, são dualidades que estão presentes nesta obra. Ela tinha uma relação com os manequins. Apesar dela ser enorme, ela depois tinha uma relação que é com o corpo humano. Nós somos convidados a entrar na peça e a fazer parte dela. Nós não estamos fora da obra a observar a obra como um outro corpo. Nós estamos dentro da obra. Isso não acontece muitas vezes com a escultura. Muito poucas vezes a escultura convida o público a fazer parte dela. Ok? Por exemplo, a escultura que está lá fora, que só para se ver em cima, é uma escultura que convida as pessoas a subirem nela. Esta peça não é subir, esta peça é vivenciar. Portanto, agora fala-se muito da experiência imersiva. Esta é uma experiência imersiva na realidade. Se nós não andarmos aqui dentro, nós não vemos a peça. Azul e amarela foi feita pela ucraniana, que é a bandeira azul e amarela. Ela misturou logo o azul e o amarelo, logo. Não é? E, portanto, são pormenores que vocês podem ver. Estes braços com as penas, todos eles têm uma parte em crochê, foi feita por muitas pessoas. Estes topos aqui são todos feitos individualmente, e este foi feito pela ucraniana. Ok? Portanto, isto tem a presença de muitas mãos. Eu não faço isto sozinha. Eu faço isto com uma equipa de 57 pessoas. Mas o arquiteto que desenhou, o engenheiro que fez toda a parte da suspensão dos cabos, a malta que fez o contrato, a malta que trabalhou na produção para isto poder estar aqui, quer dizer, são muitas equipas. Ok? Portanto, todas estas pessoas estão refletidas nesta obra. Fiz homenagem a uma mulher. Neste caso, esta fez a Dior, mas, por exemplo, a do Guggenheim, que está lá embaixo, é uma homenagem à Egéria. Quem é a Egéria? A Egéria é uma mulher da zona de Bilbao que, em 300 depois de Cristo, resolve ir a pé até à cidade santa, a Jerusalém. Ela é considerada a primeira turista do mundo, porque era uma senhora que tinha dinheiro e o marido manda-lhe alguns criados e ela vai a pé de Bilbao, de Espanha, até Jerusalém. E escreve os sítios onde para, as coisas que vê, os sítios onde dormiu, as igrejas que viu, e faz um relato da sua viagem. Ela é considerada a primeira turista, de que se sabe, e também uma peregrina mulher que foi sozinha até Jerusalém. Okay? Ela fez isso várias vezes na vida dela e há escritos desta senhora Egéria pelo mundo fora, e é muito interessante porque era uma mulher que gostava de fazer desenhos e relatar a sua viagem. Portanto, em Bilbao a peça foi feita em nome da Egéria. Em Boston fizemos uma peça muito grande também, que se chamava Mambeth. Mambeth é a primeira mulher
escrava americana que processa o Estado americano para ter a sua liberdade. Em 1781, ela consegue ser livre. E, portanto, é considerada a primeira mulher afro-americana que consegue a liberdade da escravatura. Portanto, são tudo peças que são dedicadas a grandes mulheres. Em Paris, a peça chamava-se Simone, podia ser Simone de Beauvoir, Simone Weil, bom, várias Simones. E, portanto, cada sítio nós damos um nome à peça dedicada ao local e às personagens femininas que, de alguma maneira, foram perdidas pela história, mas que nós recuperamos com as Valquírias. Uma peça que tem as tais múltiplas dimensões. Ela tem estes elementos que são todos decorados, que são todos bordados à mão, e depois, quando nós chegamos perto, temos o bordado e o pormenor. Portanto, temos um elemento que é muito grande, com uma grande escala, mas que tem um grande pormenor. Vocês podem ver aqui todo o trabalho manual. E, portanto, aqui sente-se que as pessoas trabalharam. Não é só uma conversa, vê-se. E, portanto, também se percebe que foi difícil fazer uma peça grande. Mais uma vez, a técnica é o ar, e elas são extremamente leves, mas consegue atingir uma grande escala e dá a ideia de que é muito pesado, mas não é. Porque é roupa. É como se fossem as nossas roupas marcadas. As pessoas vão perguntar, então podes tocar. Nós também não andamos a tocar uns nos outros. As pessoas têm um respeito por estas peças que é exatamente esse. Vai haver pessoas que vão fazer assim, mas vocês vão ver que as pessoas têm bastante cuidado, porque nós somos educados para não andar a mexer na roupa dos outros. Portanto, as pessoas tocarem não faz mal. As pessoas chegarem perto e verem como é que é ótimo, não faz mal nenhum. Até é bom que as pessoas cheguem perto para ver o pormenor, senão não veem o detalhe. Ok? Mas, obviamente, não podem arrancar, não. Quando as pessoas vão com cuidado, podem, com certeza, tocar. Até explicar que não é pesado. Que é uma coisa que é engraçada, que as pessoas pensam, isto é muito pesado. Não, não é. É muito ligeiro. E, portanto, esta voltinha que eu fiz com vocês também dá para explicar um bocadinho os diferentes ambientes da peça. Ela vai fazer fade in e fade out. Ela agora ainda não está, vai fazer assim, apaga e reacende. Como se estivesse a respirar. E como se fosse um ser de outra dimensão, do fundo do mar, de um mundo paralelo, não interessa, é uma espécie de peça que podia ser do fundo do mar ou podia ser uma espécie de peça que está perdida no universo, ok? Uma peça também toda em tricô feita à mão, que repete em cima a flor e repete em baixo também a flor. E, portanto, aqui temos os tecidos acastanhados da coleção, eram os tecidos que eles desenharam, e, portanto, esta peça é como se fosse uma espécie de umas raízes que vêm e tem toda a flor lá em cima. E a parte dos folhos, tudo isto foi feito com folhos, feitos com o dito tecido, alaranjado, e que vocês podem ver, é como se fosse uma parte de roupa. Os folhos dos vestidos, os folhos das golas, das mangas, portanto, toda ela é feita como se fosse um vestido com muitos folhos, ok? Drapeado, desculpem, drapeado, é drapeado, ok? Portanto, toda ela é um grande drapeado, e, portanto, ela, como vocês estão a ver, tudo isto foi feito à mão, e depois foi cozido aqui, de forma a ter este aspecto de textura e não ser apenas uma peça bidimensional, ou seja, a ideia é não estar a cozer tecidos e fazer uma forma, é também criar uma emoção através das diferentes texturas, das diferentes cores e criar ambientes diferentes. Esta peça é um ambiente muito diferente da vermelha, ok? A vermelha tem uma intensidade completamente diferente da azul. E, portanto, nós escolhemos o azul como cor proeminente para esta peça, porque era a escolha também da Dior, e da Dior o chão era todo azul, e a peça tinha esta ideia do azul. Aqui estamos no preto porque o olho tem esta cortina, mas na verdade para criar um ambiente completamente mágico, de outra dimensão. Aquilo que nós queremos é que as pessoas, quando chegam aqui, entram noutra dimensão, ok? Ali temos a frente, elas têm sempre uma frente, como são as deusas guerreiras, têm sempre uma cabeça, uns braços e uma parte de trás, a cauda, que eu chamo a cauda. A cauda será as gêmeas, aquelas duas, e esta será a frente,
Isto é toda uma peça feita em crochê, toda ela feita à mão. Demorou 4 meses a fazer esta peça, esta flor, e tive uma equipa que só trabalhou neste elemento durante 4 meses. E, portanto, isso é um trabalho realmente muito grande e muito duro. Porque chamamos no elemento Lady Gaga, porque é uma grande confusão de cobras, e lá no ateliê ficou a Lady Gaga. Pronto, é o que eu vos posso dizer. Mas a verdade é que são estas misturas das cobras com as trainers, no fundo esta profusão de texturas. Eu já fiz mais de 25 valquírias e há elementos que vão passando de valquíria para valquíria. E, por exemplo, este elemento Lady Gaga começou na do Matarazzo, foi a primeira vez que nós fizemos, mas depois nas outras fomos sempre fazendo outra vez a ideia das cobras. As flores foi uma coisa que na do Guggenheim fizemos uma grande flor em baixo, aliás está lá uma fotografia que depois aqui fizemos de outra maneira. Portanto, há elementos que se vão passando de uma peça para a outra e que se vão repetindo e criando uma espécie de alfabeto de texturas, ok? Portanto, eu vou-vos falar disto, esta é a textura da Lady Gaga, mas depois temos ali os folhos, que também é uma coisa que vimos utilizar e que também começa no Matarazzo. Temos a grande flor que começou no Guggenheim, e vocês também têm lá em baixo a ideia que no Matarazzo ela é pequenina, depois no Guggenheim ela ganhou uma escala mais monumental. As rosetas, que vocês veem ali na amarela, aquelas rodinhas, começam com a peça que vocês vão ter lá em baixo, que é a Big Booby, que é a primeira peça desta linha, que é a peça que não está ainda instalada, mas nós fizemos uma Big Booby e depois, a partir daí, começámos a usar as rosetas como elemento. E então, aqui está muito presente a Big Booby. E outros elementos, como os bordados e como certas texturas, vão-se repetindo ao longo das peças, uma após outra. Foram feitas cerca de 300 rosetas à mão, pela minha equipa. Portanto, todo este trabalho, quando vocês subam aqui perto, é um trabalho depois manual, todo feito em crochê aqui. Estou a ver, tudo isto é feito à mão, mas depois tem a presença dos LEDs e tem a presença também das costureiras. Portanto, há costureiras, há gente a fazer crochê, gente a fazer tricô e há uma equipa de bordadeiras também que vão bordar estes elementos pequeninos, o tal micro. Portanto, há os engenheiros e arquitetos que planeiam tudo, os módulos, né? Depois, quando começa a ser feito, as costureiras, os tricôs, o crochê, né? É tudo feito com uma manualidade muito grande, sem máquinas quase, ok? Portanto, este encontro entre o têxtil e o crochê, e, por exemplo, aqui vai passando os cabos de eletricidade para iluminar os LEDs. Estão todos escondidos por aqui, para dar a ideia de que é tudo natural. A street art não tem esse problema, não tem que resistir 100 anos. Nós temos que resistir e temos muitas vezes, as pessoas pedem dos clientes que nós mostremos que as peças podem resistir no tempo. Portanto, o uso dos materiais, a escolha dos materiais, no meu caso, é muito séria. Portanto, tem que usar materiais que eu sei que vão resistir ao tempo. No caso do bolo, temos os azulejos, porque em Portugal há muitos azulejos e, portanto, nós sabemos como é que eles se comportam há 5 séculos, há 6 séculos. Portanto, nós temos edifícios com azulejos que resistem ao tempo. Claro que em York, no sítio onde está, faz mais frio. Então, nós tivemos que adaptar os azulejos para eles aguentarem às temperaturas baixas. Mas nós sabemos que eles resistem. Então, eu escolho materiais que têm uma durabilidade muito particular. A piscina também é feita de azulejos por causa disso, porque vai resistir no tempo. Isto para o exterior. Quando é para o interior, nós temos que trabalhar com uma qualidade de insufláveis e de tecidos, as costuras, as linhas, os materiais com que nós bordamos têm que ser de alta qualidade. Para quê? Para poder ser montado e desmontado, montado e desmontado. São materiais fracos, não se consegue andar com as peças pelo mundo todo. Portanto, a qualidade é muito importante aqui. Isto, por exemplo, é a planificação desta zona aqui, ok? E aqui pode-se ver os módulos e como é que todos os elementos constituem a peça. Um módulo, 2 módulos. Estas peças são modulares, como há de lá em baixo. E os elementos juntam-se todos por zippers e, no fundo, são partes que se vão integrando umas às outras. Nós temos a parte de baixo, que é esta, depois temos a central, esta e a de cima. E depois estes elementos fininhos, estão a ver aqui, estão todos separados
e são colocados na montagem. Pronto, temos aqui também o desenho, os sítios da conexão, os elementos, como é que eles estão, e temos a planificação. É com uma peça lá em cima. Depois temos a maquete. A maquete mostra também onde é que eles se juntam. Vou ver lá em cima. Isto é a escala das pessoas. Portanto, uma pessoa está aqui e ela é uma peça muito grande. Esta é uma peça muito alta e estreita. Para instalar isto foram preciso uma equipa de 20 cordistas ou 15. Foi toda montada com gente de alpinismo. Os cordistas, porque não se conseguia chegar lá em cima. Então, foi todo um trabalho que foi feito em altura. Temos ali, pois temos, olha, até temos aqui uma imagem do senhor. Elas vêm vazias, depois são cheias, estão a ver cá dentro, isto é parte da estrutura. Aqui podem ver como é que elas são montadas. Eu faço todos os moldes, isto é tudo cortado à mão no ateliê, e depois são montadas com o insuflável, portanto lá dentro é ar. Dentro do insuflável há também o sistema elétrico que depois dá a luz. Portanto, há todos os cabos que passam, há toda uma parte de eletrónica, de programação, há toda uma parte que não é visível de tecnologia. De alguma maneira nós temos uma coisa que é, pegamos a tecnologia e o craft ao mesmo tempo. Se por um lado temos as pessoas que estão a bordar, a fazer crochê, a fazer tricô, por outro lado temos uma equipa de eletricidade que está a programar os LEDs e a soldar os LEDs e a preparar toda a parte elétrica. Portanto, são peças que têm, é um diálogo entre a tecnologia e o crafts. Eu gostei só que você comentasse para mim, você escolheu essa. Porque esta sala parece uma maquete do edifício. Esta sala é como se fosse quase ela própria, uma parte interior daquelas partes que não se vê do edifício. E, portanto, esta sala parecia muito bem para mostrarmos as maquetes. Porque as maquetes é a parte que normalmente as pessoas não veem quando vêem uma exposição. É toda a história que levou a convencer o cliente ou o sítio de que valia a pena. Não se consegue, muitas vezes, explicar aos clientes finais o que é que nós queremos fazer. Portanto, é muito importante os desenhos, mas há gente que não sabe ler os desenhos. Depois as maquetes as pessoas já percebem. E as imagens ajudam o 3D, que nós trabalhamos também muito em computador, ajudam muito a entender e a fazer os sítios, os modelos, os clientes, os locais, a perceber, ok, isto vai funcionar, isto fica bem. Porque sem esses recursos não é fácil. Daí que nós estamos também a mostrar a vocês o processo. Portanto, a primeira parte é o desenho técnico, a segunda parte é o 3D, a planificação, o 3D e a maquete. A terceira parte é a planificação, portanto, fazer mesmo os desenhos à escala real, e depois é que é o fazer. E depois, no fim, é que serão as fotografias. Mas, no fundo, é sempre igual para cada peça, há estes 4 momentos, não é? O desenho, a planificação, para se perceber, a maquete, e então depois o fazer. Então, nós temos que preparar muito bem a integração da obra do espaço, porque nós só montamos no final, no espaço. Não conseguimos nunca montar estas peças no ateliê. Portanto, nós nunca as vemos todas. E, portanto, só quando vamos ao local é que conseguimos ver. Isso é que às vezes não acertamos, não é? Então é preciso trabalhar no local e fazer ajustes no local. E as peças de grande porte, o anel, também são montados às partes, mas nós nunca ouvimos antes de chegarmos ao local. Está bem? Portanto, é preciso, daí que a preparação tem de ser muito rigorosa e séria, porque se chegas ao local e está mal, não tens o ateliê lá, não é? Portanto, não tens a equipa toda, só tens uma parte da equipa. Então é preciso a preparação, o tempo dos contratos, das preparações dos orçamentos, o tempo dos desenhos e da preparação dos desenhos é muito importante para não falhar no momento da inauguração. Aqui é importante porque nós aqui trouxemos uma parte, que foi a escolha do comissário, uma parte têxtil. Mas, na verdade, a minha obra não é só têxtil, tem outros aspectos, como, por exemplo, isto é um edifício de 4 andares, não é? Portanto, é todo feito em cerâmica. Aqui há uma peça que é têxtil, mas também tem uma estrutura de ferro, depois tem LEDs lá dentro, tem toda uma parte tecnológica. No caso da piscina, também aqui e foi feita toda em azulejos, sendo que os azulejos é uma técnica portuguesa secular, ou seja, em Edimburgo eles perguntavam, como é que você sabe que isto vai resistir? Eu dizia, bem, nós temos 500 anos de experiência que os azulejos resistem. A encomenda era fazer uma peça, uma escultura, foi um parque de esculturas, em Jupiter Artland, em Edimburgo, e eles queriam que eu trabalhasse com a água.
E então eu faço uma espécie de splash, como se uma água tivesse caído no chão e se tivesse espalhado. E a peça é toda desenhada para um espaço, até só para vocês perceberem. Nós, no fundo, tivemos que fazer várias áreas, separar por áreas, para depois verificar que o desenho estava a ser bem feito. E esta parte de planificação deste projeto levou muito, muito tempo. Portanto, é um projeto que levou 3 anos a fazer, a árvore levou também 2 ou 3. Aquela Valkyria demorou também 1 ano e meio a fazer. Portanto, não são projetos que a gente faz um par de meses. São equipas muito grandes que envolvem arquitetos, engenheiros, envolvem orçamentos, envolvem equipas de produção, equipa legal para fazer os contratos, equipa financeira. Portanto, são peças de grande porte, como a que vocês vão ver lá em cima, e que envolvem muitas dimensões para poderem ser construídas. E tempo, porque depois é preciso fazer estas coisas, ou seja, o tempo de avivalamento de pintar os azulejos, o tempo de bordar as folhas, o tempo de fazer todas as peças cerâmicas do bolo, que foi 1 ano e tal só para fazer as peças em cerâmica, mais 1 ano e tal para fazer a estrutura em ferro. No bolo, no anel também, só fazer o diamante leva 3 a 4 meses. Aqui temos a mock-up, a escala real, que é as jantes dos carros, estão aqui. E depois o diamante é todo feito com os copos de whisky que estão aqui. E cristal. São em cristal, não são em vidro, são cristal. E, portanto, eles são molados e são adaptados a uma faixa de vidro, não é? E depois isto é adaptado a uma estrutura, aqui, que está aqui a estrutura, toda em vidro, onde são colocados os copos. Aqui estão a ver as jantes, aqui estão a ver a montagem, e depois ele é colocado no topo do anel. Ele já esteve no Guggenheim, isto é em Yorkshire, em Inglaterra, o Sculpture Park, um parque de esculturas, e aqui é onde ele está agora no Marte em Lisboa. E aqui podem ver o projeto. Já tem todo o projeto da estrutura, as jantes dos carros, dos copos de whisky, como é que é feito o diamante, está aqui, e como é que é feita toda a estrutura das jantes. Portanto, neste caso, temos a mock-up em escala real, podíamos trazer, mas no caso do painel dos azulejos era impossível porque era uma coisa muito pesada e muito grande. Portanto, às vezes dá para trazer a mock-up, às vezes não dá.